Olá, bem-vindos ao Seminário de Computação Gráfica do Laboratório Visgraph. Nós vamos apresentar um projeto de pesquisa na área de animação com marionetes. É um projeto que foi desenvolvido pelo Bernard Lupiac e com a minha coordenação. O Bernard está fazendo pesquisa aqui com uma bolsa de iniciação científica do INCTMAT. E esse projeto foi muito bem sucedido e nós vamos apresentar aqui os resultados dessa plataforma que nós chamamos de Expanded Virtual Puppeteering. Então, a gente vai mostrar as ideias da plataforma, o desenvolvimento e aplicações dessa plataforma que está sendo usada agora nos nossos projetos de novas mídias. Então, o que eu vou falar é a primeira parte da palestra e a parte final, e o Bernard vai falar a parte do meio da palestra. Então, eu vou dar uma visão geral do que é a ideia do projeto, a motivação e o que nós fizemos. E depois eu vou falar um pouco de qual é a nossa abordagem para fazer animação com bonecos, quer dizer, controlando marionetes de maneira virtual no computador. E aí depois o Bernard vai falar da parte mais técnica, que essencialmente é a arquitetura do sistema, como é que a gente implementou isso, como é que a gente programou, e depois como isso funciona na prática, num ambiente de novas mídias, onde você tem, que na realidade tem interface com o manipulador do boneco. Você tem que ter uma apresentação num ambiente de novas mídias, que pode ser cinema, ao vivo, né? Pode ser uma coisa ligada com realidade virtual, realidade aumentada. Nós fizemos todos esses tipos de experiência e, finalmente, mostrar como isso é usado para você criar um projeto de novas mídias. Aí eu vou fechar falando da prova de conceito que a gente desenvolveu trabalhando com pessoas de teatro de bonecos profissionais, com animadores e diretores de teatro, e mostrar alguns resultados que a gente desenvolveu aqui. Isso faz parte de um grande projeto em andamento que a gente tem aqui no Laboratório Visgraph, nessa área de novas mídias, e é a última coisa que a gente acrescentou nessa linha de pesquisa. Então, para mostrar para vocês um resumo, uma visão geral do que é o projeto, na verdade, eu vou chamar o Bernard virtual aqui, que ele vai, nesse vídeo, dar um resumo do projeto, e aí vocês vão entender a lógica inicial e depois eu vou detalhar um pouco mais algumas coisas. Então, o objetivo do projeto é ter uma marionete virtual, que a gente pode visualizar no computador, ou em realidade virtual, realidade aumentada. E essa marionete a gente vai controlar ela diretamente com as mãos, usando esse aparelho daqui, que se chama Leap Motion, que ele vai capturar a posição das mãos e vai enviar para o programa, e o programa vai interpretar esse movimento das mãos. E a gente faz isso com um interpretador de gestos que vai ver os gestos que a gente faz e transformar em comandos. O gesto diferente que a gente tem, que é para passar de um modo de manipulação do boneco para o outro, tem esse daqui. Esse gesto vai fazer o boneco, a gente passar para o modo de controlar a cabeça dele. Depois tem esse gesto daqui, que faz para controlar os braços do boneco diretamente. E o terceiro gesto que tem é esse daqui, que vai botar o modo que vai fazer o modo para o boneco andar em volta da cena. E para passar de cada um desses modos para um modo neutro, que não vai movimentar nada do boneco, o movimento esse daqui. Então agora vou mostrar para vocês como vai funcionar isso diretamente na demonstração. Aqui. Quando a gente faz esse movimento, agora quando a gente muda a inclinação da mão, ele vai mudar a cabeça diretamente. Se tiver alguma dificuldade de ir muito para a esquerda, a gente pode sempre aqui mudar assim. E aí tem bastante liberdade para movimentação da cabeça. Agora, vou voltar para o modo neutro. Para movimentar os braços agora, a gente faz o movimento do 2. E a gente pode controlar diretamente o movimento do braço. Voltando de novo para o modo neutro. Agora, para movimentar o boneco, para fazer ele andar,
tem essa esfera azul que é meio que um ponto neutro, onde o boneco vai ficar parado. E se a gente movimentar a mão fora desse ponto azul, o boneco vai se movimentar na direção que a gente está movimentando a mão. Então, por exemplo, aqui, agora a gente faz, aí ele volta. Então, esses são os 3 modos que a gente desenvolveu até agora. Só uma demonstração para mostrar do que o boneco é capaz até agora, mas tem bastante flexibilidade e espaço para fazer muito mais coisa ainda. Então, só para complementar o que o Bernard falou, esses foram os primeiros modos de manipulação do boneco que a gente implementou. Na verdade, atualmente, nós temos muito mais, e uma coisa que é interessante desse projeto, e você vai ver o Bernard explicando, que é uma arquitetura aberta, onde você pode acrescentar movimentos ao boneco, dependendo do tipo de trabalho que você quer fazer e do tipo de história que você quer contar. Então, na medida, vocês vão ver também, quando eu falar mais para o final da palestra, o nosso trabalho com os escritores, diretores e atores, à medida que o roteiro ia exigindo, a gente ia desenvolvendo e adaptando para colocar novos modos. Então, o sistema tem uma riqueza muito grande e permite uma expressividade que a gente considera muito boa. Então, eu agora queria falar um pouco exatamente de como você passa a intenção do manipulador do boneco, através dos gestos, para uma animação virtual no computador. E fazer uma observação aqui, que isso aí foi implementado no motor de jogos Unity, que é a plataforma que a gente usa aqui para desenvolvimento em novas mídias. Os conceitos que eu vou falar aqui de paradigmas de movimento, eles são conceitos gerais, mas que eu vou falar no contexto do ambiente de programação e desenvolvimento do Unity. Então, nós programamos tudo isso dentro do ambiente do Unity, mas, obviamente, esses conceitos são gerais, poderiam ser implementados em qualquer sistema de animação. Outro motor de jogos, como o Unreal, né, e um sistema de animação mais geral, como o Maya e outros sistemas, né? O Blender, por exemplo. Né? Então, o que eu vou falar de 3 tipos de paradigma de movimento básicos, né, que essencialmente são animações, né, um controle de movimento por cinemática inversa e outro controle de movimento baseado em simulação física. São todos recursos que existem dentro do Unity e têm um suporte muito bom nesse ambiente. E foi isso que a gente usou para implementar. Então, começando com animações, assim, como é que funciona a animação em geral, né, e como funciona a animação dentro do ambiente do Unity. Na verdade, a animação, você pode capturar a animação ou fazer a animação quadro a quadro ou por interpolação de quadros chaves. Mas, de todo modo, qualquer que seja a maneira como você faz a animação, no final você vai ter uma animação que é alguma coisa que está gravada, é um movimento que está gravado lá de alguma maneira e você pode tocar ele na maneira que você quiser. O que é importante nisso é que, para você ter uma coisa que seja assim, expressiva e versátil, você não pode se basear somente numa animação. Quer dizer, a não ser que você esteja fazendo um filme de animação, que você quer uma animação específica num determinado momento, por exemplo. É assim que é feito um filme, por exemplo, da Pixar, né, onde os animadores fazem a animação de todos os personagens para aquela história. Então, é tudo feito à mão, né, e serve só para aquele momento da história. Mas, se a gente quer usar a animação como um building block, né, quer dizer, como um elemento expressivo para você fazer interativamente animações complexas, você tem que ter, na realidade, exatamente animações básicas e combinar essas animações de alguma maneira. Então, um conceito que existe para isso é fazer exatamente essa combinação de animações que no Unity chama de Blend Tree, né? Então, o que é o Blend Tree? Blend Tree você tem o encadeamento de diversas animações que você vai passar de uma para outra de uma maneira natural, e aí você consegue fazer animações muito complexas a partir de animações mais simples. Isso pode ser de uma maneira tanto sequencial, por exemplo, a pessoa está andando e depois passa a correr, né, depois volta
e para num certo ponto. Então, são 3 animações diferentes que você tem uma transição entre cada uma delas. Mas também você pode fazer essa combinação de animações simultaneamente. Por exemplo, você pode ter a animação das pernas e a animação dos braços. Então, você pode combinar uma mesma animação de perna, por exemplo, a pessoa andando, com uma animação dos braços, a pessoa gesticulando de uma maneira ou de outra, e trocar isso e manter a animação da perna. Então, o Unity tem uma maneira muito assim, poderosa de você tanto criar as animações, capturar as animações e combinar as animações. E nós usamos isso. E, além disso, nós usamos também uma característica do Unity, que, como ele é um motor de jogo, ele foi desenvolvido para interatividade. Então, você controla essas animações interativamente através de diversos dispositivos. E, no caso, o dispositivo que a gente usa é, na verdade, o controle das mãos do manipulador, através do Leap Motion, né? Então, assim, na prática, para você programar isso no Unity, você tem primeiro o que é chamado o Animation Clip. Então, esse clip é o próprio movimento. Só que esse movimento precisa ser controlado por essas blend trees, né, quer dizer, esse mecanismo de combinação de clips, né, para você ter um movimento. Então, aí você tem exatamente o que é chamado de um Animator Controller, né, que é um controlador de animações, e ele controla e combina essas animações e faz o timing, etc. E aí, gerenciando tudo isso, você tem um componente animador, que é um objeto que ele, de uma certa maneira, ele simboliza aquele controle de movimento por animação, e ele é controlado diretamente no Unity. Então, na verdade, o que a gente programou foi exatamente um controlador de animação, que é esse primeiro componente de mais alto nível, e depois a gente programou esses controles de blend trees para movimentos específicos, e, finalmente, a gente selecionou as animações que tinham sentido para poder usar no boneco, né? Então, o Bernard vai falar em detalhe sobre isso para cada um daqueles modos que a gente mostrou antes. A outra maneira que tem de se fazer animação, principalmente para estruturas articuladas, e aí, no caso, para humanoides, quer dizer, o personagem que é humanoide, ele tem um esqueleto, né? E esse esqueleto tem graus de liberdade, que é exatamente você mexer, por exemplo, nas articulações, né? Então, o braço tem várias articulações, e você mudando a rotação dessas articulações, os parâmetros, o braço se move, né? O ponto aí da cinemática direta e inversa é que você tem, para criar uma configuração, né, dessa estrutura cinemática do esqueleto, se você faz de maneira direta, você teria que especificar rotações em cada junta, né? E o esqueleto humano tem uma porção de juntas, né, no joelho, no cotovelo, no pulso, no ombro, etc. E isso é muito trabalhoso e difícil de fazer, porque você está manipulando coisas indiretamente, assim, você tem que mexer ali, e aquilo não está muito relacionado com o resultado que você quer em termos da ação, né? Então, você tem uma ferramenta matemática muito poderosa, que é a chamada cinemática inversa, porque, na medida em que você tem essa estrutura articulada do esqueleto, você tem restrições de vínculos geométricos. Quer dizer, o meu braço aqui, ele não pode rodar de qualquer maneira, né? Ele dobra assim, mas ele não pode dobrar mais que isso, senão quebraria o meu esqueleto aqui, meus ossos e tal, né? E também ele não pode se desconectar, porque o esqueleto é todo conectado, né? Então, se eu quero, por exemplo, que a minha mão segure alguma coisa, eu tenho que criar uma configuração de ângulos aqui que respeitem esses vínculos e faça com que a mão chegue no ponto certo. Então, existe uma maneira de fazer isso matematicamente, que é chamada área de cinemática inversa, né? Então, a cinemática inversa, ela, essencialmente, tem a estrutura do esqueleto, né? No caso, a gente está fazendo com humanoides, então, a gente tem a estrutura do esqueleto humano, e a gente tem o que a gente chama de end effectors, né? Que, no caso, seriam os pontos terminais dessa estrutura articulada, que, no caso de um humanoide, são as mãos, os pés, a cabeça, né? E aí você quer, na verdade, posicionar essas coisas em alguns lugares no espaço,
né? Por exemplo, se eu quero abrir uma porta, eu vou ter que segurar a maçaneta da porta. Então, para fazer essa ação, você vai ter que levar a mão até a maçaneta da porta. Então, o que você vai dizer para esse programa é, eu quero que o end effector, que é a mão, esteja nessa posição. Então, ele vai calcular quais são os ângulos que vão, respeitando as restrições da estrutura da cadeia cinemática, colocar a mão naquela posição. Então, isso é muito bom para a animação, principalmente a animação de bonecos, porque a gente pode usar o controle feito pelo manipulador, né? Dizer, eu quero que a mão suba, a mão desça, etc. Então, isso passa direto para o personagem, né? E para colocar isso no Unity é relativamente fácil. Aqui vocês veem que eu tenho um robozinho, né? Ele está segurando alguma coisa, e ali eu tenho um programa que diz, eu quero que a mão segure aquele negócio, e, na medida que aquele objeto for mexendo, né, todo o esqueleto vai mexer junto. Então, tem um programa que detecta essas coisas, detecta o movimento e faz esse cálculo usando a cinemática inversa, que no Unity é um cálculo que é feito depois da animação básica. Então, eu chamo de passo de cinemática inversa. Tá, ok? Bem, aí, finalmente, a gente tem a simulação baseada em física, porque eu falei da cinemática. Então, a cinemática é você controlar alguma coisa que está variando no tempo, mas através da sua posição, né? Só que, na física, né, no mundo real, as coisas são animadas através de forças, né? Então, você tem uma força que está atuando sobre alguma coisa, essa força vai fazer com que um objeto se desloque, né? Então, ele vai se deslocar com uma certa velocidade, com uma certa aceleração, né? Então, isso aí é a simulação física. Isso é importante também para a gente ter uma naturalidade nessa animação, porque tem muita coisa que a gente quer que funcione de uma maneira natural. Por exemplo, eu posso querer que eu joguei uma bola, ela vai bater no chão, obviamente, os materiais são impenetráveis, né, e, dependendo da elasticidade da bola, ela vai bater ali e vai pular, né, vai ter uma reação ali, quer dizer, você tem ação e reação através de forças, né? Então, o Unity também tem um ambiente muito bom disso, né, para simulação física, exatamente porque é um motor de jogos, a gente explorou muito isso. Então, assim, o Unity tem, já por padrão, né, você poder interagir com o ambiente, né, com os objetos de uma cena, né, quer dizer, com o chão, com mesas, cadeiras, árvores e coisas assim, né? E você pode programar a detecção de colisão entre esses objetos, né? Então, isso é uma das coisas que dá uma interação muito boa entre os diversos elementos de uma cena e o nosso personagem animado, né? E, além disso, a gente pode usar forças e torques, né, para controlar como essa animação se dá, né? Então, a gente pode fazer o boneco, por exemplo, né, sofrer a ação de alguma força que vem de uma outra ação ali que não foi do manipulador, ou até o manipulador fazer esse tipo de gerar essa força diretamente através do seu movimento, né? E isso é bastante sofisticado, e aí, para isso, a gente usa, na verdade, recursos do Unity e recursos de alguns pacotes que são especializados para animação desse tipo para personagens. Bom, então, resumindo isso, essa parte introdutória, e agora eu queria chamar o Bernard, e ele vai falar mais da parte técnica e de sistemas, né? Então, está aqui o controle. A sua manipulação. Obrigado, Luiz. Então, agora eu vou explicar um pouco mais em detalhe como é que é a implementação desse projeto. Então, a gente tem algumas grandes partes. A primeira é o reconhecedor de gestos. A gente também tem toda uma parte que vai gerenciar todos os modos de movimentação e a lógica de estados do programa. A gente tem uma parte de redes e uma parte de visualização. A parte de reconhecimento de gestos, ela vai receber como entrada os dados do Leapmotion, que é aquela maquininha que eu apresentei para vocês, que são duas máquinas infravermelhas que vão tirar fotos das mãos e vão reconhecer
a mão e vão dar para o programa as posições de todas as pontas dos dedos, das falanges e da palma da mão. Com isso, a gente vai pegar esses dados e usar uma SVM, que é uma Support Vector Machine, que é um conceito de Machine Learning que vai servir para classificar a mão para saber qual gesto está sendo feito em qual momento. Então, essa Support Vector Machine, a gente dá vários exemplos para ela, ela aprende com esses exemplos e, a partir disso, ela vai saber qual gesto que corresponde a qual foto da mão que a gente quer. E para fazer isso, esse Support Vector Machine é bom para classificar um pequeno número de casos, que é o que a gente tem, que são só 10. E para implementar isso, a gente usou uma library de C# que se chama Accord.net para Machine Learning. Então, esses gestos eles servem para trocar de contexto no programa, ou seja, passar de um modo para o outro. E esses modos que a gente tem são os modos de movimentação, que eu expliquei alguns deles no começo de uma forma um pouco rasa, agora eu vou aprofundar um pouco mais. Esses são os 4 modos básicos que a gente tem, que são o modo de movimentar a cabeça, movimentar as mãos e os braços, a locomoção, que é andar e correr, e também um que eu adicionei, que é o de pular. A gente tem alguns outros modos, mas eles todos partem desses 4 básicos. O modo da cabeça é o mais simples de todos, que usa o paradigma de movimentação que o professor Luiz explicou de cinemática inversa, que vai basicamente dizer para qual ponto o boneco vai estar olhando. Então, por exemplo, se a minha mão estiver com a palma para frente, o boneco vai estar olhando para frente. Se a minha mão estiver um pouco para a direita, o boneco vai estar olhando para a direita. Isso é bem simples porque o boneco só vai movimentar um osso, que é a parte do pescoço, e só vai respeitar uma restrição, que é o ponto para onde ele está olhando. A gente leva esse conceito um pouco mais... a gente aprofunda isso um pouco mais na movimentação das mãos e dos braços, que vai ser... que vão ter um pouco mais de restrições. Vai ter a posição da palma da mão, que o boneco vai ter que respeitar, mas também a rotação do punho. Então, para cada mão, ele vai ter que respeitar 2 restrições, a posição da palma da mão e a rotação do punho. A gente também tinha incluído a posição do cotovelo, só que a gente decidiu descartar ela, porque o Leap Motion não captura muito bem o cotovelo e acabava com restrições demais, o que fazia com que o modelo ficasse um pouco instável e tremendo. Então, com tudo isso, a gente percebeu, quando a gente começou a fazer o teste com os atores, que a movimentação das mãos sem mexer a cabeça fazia que o boneco ficasse muito rígido e ficasse muito estranho de ver ele mexendo as mãos e a cabeça completamente parada. Para remediar isso, a gente pegou emprestado o conceito da movimentação da cabeça que a gente acabou de ver e aplicou isso nesse modo. Então, a gente define um ponto para o qual a cabeça vai estar olhando. Esse ponto vai ser o ponto médio entre as 2 mãos. Então, o boneco vai estar sempre olhando ou entre um ponto médio das 2 mãos, ou quando uma mão fica muito mais para cima que a outra, o boneco vai olhar para essa mão. Dessa forma, enquanto o boneco está mexendo a mão, ele fica mexendo a cabeça e acompanhando as mãos, o que fica muito mais agradável para o espectador e bem mais realista. O outro modo que eu adicionei, que não estava no vídeo, é o modo de pular, que é um modo que usa outro paradigma de movimentação, que são as animações simples, que o professor Luiz também explicou. A gente vai ter um ciclo dessas animações que vão ser controladas pelo manipulador do boneco. A primeira parte do ciclo é o boneco parado, que aqui está escrito idle, que o boneco vai estar parado esperando o comando para ele dar o pulo. Em seguida, quando o manipulador levanta a mão dele com uma certa velocidade, o boneco vai fazer um pulo, que é uma parte do pulo está mostrada aqui, e aí, em seguida, ele vai cair no chão, que é essa parte daqui, e vai ficar parado no chão esperando o comando de levantar. Quando a palma do manipulador vira para cima, o boneco sobe e volta para a posição inicial dele. E a gente pode fazer isso um número de vezes que a gente quiser. O último modo de manipulação, que é o mais avançado que a gente tem, é o modo de locomoção. Ele é bem complicado porque tem que juntar um número de fatores diferentes. Primeiro, o boneco, obviamente, tem que andar para um lado para o outro. Em seguida, o manipulador tem que conseguir fazer esses movimentos de uma forma fácil. E, finalmente, o boneco, isso tem que ser tudo... o espectador tem que entender que ele está se mexendo e não tem que ser uma animação estável. Ele não pode ficar tremendo ou andando e correndo, andando e correndo.
E para fazer isso a gente usou uma blend tree, que também foi uma coisa que o professor Luiz explicou, que são interpolações entre várias animações diferentes. Então, por exemplo, dependendo da velocidade, a gente vai ter uma animação em que o boneco está andando e uma animação onde ele está correndo. Dependendo da velocidade, a interpolação vai estar mais próxima de correr ou de andar. A gente também tem animações do boneco correndo andando para um lado ou correndo para um outro, andando para o outro. E dependendo do ângulo que ele está se movimentando, ele vai estar andando para um lado ou para o outro. Aqui, por exemplo, ele está correndo para um lado e aqui ele está parado. Agora eu vou explicar como o usuário manipula o boneco para fazer ele se movimentar dessa forma. Eu expliquei um pouquinho isso já no vídeo, mas eu vou lembrar aqui que tem essa esfera azul ao mesmo tempo o ponto morto da movimentação e também é referência. Ou seja, quando a mão do usuário está dentro dessa esfera, o boneco vai ficar parado, o que é importante porque senão o usuário não consegue fazer o boneco ficar parado. Quando a mão sai dessa esfera, o boneco vai começar a andar. O boneco vai andar em relação à posição que a mão dele está da esfera. Se a mão dele sair para a esquerda da esfera, o boneco vai andar para a esquerda. Se a mão dele estiver à direita da esfera, o boneco vai andar para a direita. E também a distância da mão da esfera vai controlar a velocidade do boneco. Se a mão estiver muito longe, o boneco vai correr muito rápido. Se ela estiver pertinho, o boneco vai andar devagarinho. E esse conceito de movimento a gente pegou emprestado parece meio que um joystick do analógico de controle de videogame. Então, esses foram os 4 modos de movimentação. Agora eu vou explicar um pouquinho mais como é que se dá a parte de rede do programa. Tem 3 grandes etapas na comunicação de rede. A primeira delas acontece na máquina da pessoa que está manipulando o boneco. Em seguida, tem o servidor, que vai ser um servidor do HoloJam. O HoloJam é um framework para compartilhar dados em rede, especificamente no Unity, e também facilita bastante o compartilhamento desses dados para aplicações que usam realidade virtual e realidade aumentada. Foi desenvolvido pelo NYU e a gente usa ele para bastante projetos no nosso laboratório. A última parte se dá em todas as máquinas que tem um boneco, que meio que ele vai pegar todas as informações que o manipulador enviou e vai aplicar todas essas informações para movimentar o boneco. Então, na primeira parte, a gente tem tudo que diz respeito ao reconhecimento de gestos. A gente também tem a lógica de estados e de modos de movimento. A gente também tem os parâmetros do movimento. Então, por exemplo, se o boneco estiver mexendo a cabeça e a mão dele estiver um pouco para a direita, ele vai mandar a informação para o servidor dizendo que o modo é o modo de movimentação da cabeça e que a cabeça tem que ser movimentada para a direita. E, em seguida, em todos os computadores que estão rodando com o boneco, ele vai pegar essas informações e vai fazer o boneco rodar a cabeça para a direita. Inclusive, a pessoa que está manipulando o projeto não vai usar diretamente os dados que ela está produzindo aqui, ela vai pegar os dados do servidor e que, dessa forma, fica bem mais homogênea a movimentação dos bonecos, que se tiver alguma latência do servidor ou alguma coisa, não dá para perceber, porque todos os computadores vão estar pegando os mesmos dados. Em seguida, eu vou falar mais da parte de visualização, de como é que todos os computadores, os espectadores e os manipuladores vão ver o que está acontecendo. Então, em uma primeira parte do projeto, para visualizar, a gente usava simplesmente um Leap Motion na testa e o manipulador visualizava tudo numa tela de computador. Quando a gente começou a testar, a gente viu que tinham algumas informações que não estavam muito óbvias que a gente tinha que melhorar para o manipulador conseguir entender melhor o que estava acontecendo. A primeira delas era para o manipulador saber em qual modo de movimentação o boneco estava em qualquer dado momento. Para fazer isso sem precisar desviar muito a atenção dele do boneco da manipulação, a gente botou essa parte em volta da tela que troca de cor dependendo do modo de movimentação. E um textinho em cima que fala qual o modo que está se o usuário realmente estiver muito perdido. Também acontecia do usuário se perder no meio do cenário e não saber exatamente onde é que ele está. Para isso, a gente fez esse pequeno mapa daqui, que dá uma visão aérea do cenário e diz qual é a posição do boneco e a orientação dele. Isso também é um conceito que a gente pegou emprestado dos videogames, que também é conhecido como minimap.
Então, eu vou falar agora dos diferentes tipos de interação que a gente tem no nosso programa, que pode acontecer entre os espectadores, os atores e até o diretor. O mais simples é entre os atores. A gente pode ter vários bonecos no mesmo cenário virtual e interagindo entre eles vão estar se vendo, eles podem chegar um perto do outro, se cumprimentar, eles podem até um correr para cima do outro, os dois caem no chão. A gente também pode ter interação entre bonecos e avatares. Avatares a gente chama atores com um monte de captores no corpo deles, e o movimento do ator vai corresponder um para o movimento de um boneco. Por exemplo, nessa imagem, isso daqui é um ator, um avatar. E a gente também tem interações com o diretor. O diretor ele pode controlar um número de elementos na cena. Ele pode, por exemplo, fazer uma grade abaixar, ele pode trocar a cor de uma árvore, ele pode tocar os créditos iniciais ou finais. O último tipo de interação que a gente pode ter é com a audiência, claro. A audiência ela pode vivenciar essa peça de algumas formas diferentes. A mais clássica é num auditório ou numa sala de teatro como essa daqui, onde vai estar passando numa telona o que está acontecendo na peça. Quem vai escolher o ângulo que vai aparecer na tela vai ser o diretor. O diretor pode controlar várias câmeras, ele pode selecionar entre elas em tempo real no programa para saber qual que a audiência vai estar vendo. A audiência também pode experienciar isso em realidade virtual, onde cada espectador vai ter um capacete de realidade virtual e vai estar vendo dentro da cena o que está acontecendo. Ele vai estar vendo todos os atores e até o cenário em volta. A gente também pode fazer isso em realidade aumentada, com um capacete de realidade aumentada, onde a cena pode estar acontecendo, por exemplo, no chão, ou em cima de uma mesa, ou até na palma da mão de alguém. Agora eu vou explicar um pouco como que esse projeto é generalizável e pode ser aplicado em outros tipos de projeto que não esse. Porque até agora, então, os tipos de gestos. Como eu disse, é um conceito de machine learning, ou seja, ele não tem fixo que um gesto corresponde a uma coisa. Você pode só trocar os exemplos que ele dá e isso vai fazer com que ele aprenda gestos completamente diferentes. A gente tem 10 gestos arbitrários, mas a gente poderia ter 10 outros completamente diferentes e o programa continuaria funcionando do mesmo jeito. Só preciso tomar cuidado, porque, como qualquer sensor, o Leap Motion tem várias limitações e a gente precisa tomar cuidado com elas. Por exemplo, se a gente fizer 2 gestos muito parecidos um com o outro, o Leap Motion pode se confundir e achar que um é o outro, por exemplo. Outra coisa muito importante que a gente precisa nesse programa, para ele poder ser usado em várias aplicações diferentes, é poder trocar o modelo do boneco. Até agora eu só mostrei para vocês aquele boneco de madeira que é meio que o modelo de anatomia, só que a gente pode botar qualquer humanoide que tenha esqueletos bem configurados com uma hierarquia aceitável. Com isso, se a gente tiver um monstro de 2 metros ou um Godzilla, ele vai funcionar exatamente da mesma forma que o boneco funciona, sem precisar trocar praticamente nada. A gente também pode botar um esqueleto completamente avulso, que não seja um humanoide, mas aí vai precisar de muito mais esforço e muito mais tempo para fazer alguma coisa que funcione bem. Porque já tem muitas coisas prontas para humanoide, mas se você quiser fazer o seu próprio boneco, você vai precisar fazer as suas próprias animações e também programar a sua própria cinemática inversa, o que é bem mais difícil do que parece. Então, finalmente eu vou deixar a palavra com o professor Luiz para falar como foi a prova de conceito que a gente fez para esse projeto. Ok. Bem, então, na verdade eu vou falar, da motivação que levou a gente a fazer esse projeto. Quer dizer, na verdade, a motivação principal. Nós temos 2 motivações. Uma motivação é fazer pesquisa na área de novas mídias. Mas, para a gente, essa pesquisa só tem sentido se ela puder ser aplicada para criar coisas novas, bonitas e que levam para frente não só o estado da arte na ciência e na tecnologia, mas no campo da expressão humana. Então, para isso, aqui no Visgraph, nós temos feito vários projetos multidisciplinares, onde a gente convida para trabalhar com a gente pessoas que são profissionais de outras áreas para criar essas coisas junto com a tecnologia e as plataformas que a gente desenvolve. Então, nesse caso,
nós chamamos pessoas da área de teatro, profissionais de teatro, que estão pesquisando coisas novas nessa área. E eu vou, então, falar de como foi esse processo, porque isso dá uma outra dimensão para o trabalho que a gente faz. O Bernard deu alguns exemplos e algumas dicas da importância disso, né? E eu vou enfatizar e mostrar, né, como isso funciona na prática, né, como é que é essa relação, né, porque tem uma questão até cultural, né, porque você tem pessoas que estão em universos diferentes, né, que estão compartilhando uma experiência, então você tem que entender o outro lado para a coisa funcionar bem e ser um ciclo virtuoso, né, de progresso e avanço em todos os sentidos, né, tanto tecnológico, científico, quanto artístico, né? E eu vou mostrar alguns resultados do trabalho que a gente tem feito nessa área. Então, para começar, o que a gente decidiu fazer é fazer uma prova de conceito dessa plataforma, né, criando uma experiência bem simples, né? E aí, para isso que a gente fez, a gente convidou um grupo de pessoas que fazem teatro de bonecos profissionalmente, que é o Bando de Criação Cegonha, e começou uma colaboração com eles. E nós propusemos a eles criarem uma peça simples, né, que a gente ia desenvolver e testar, e, ao mesmo tempo, um negócio que é importante, assim, que a gente foi trabalhando em paralelo nas ferramentas e na obra artística e conversando e fazendo isso junto, né? Então, assim, a gente propôs fazer uma coisa bem simples, então a ideia era ter somente um personagem, né, que seria esse boneco animado, né, marionete, e, obviamente, por simplicidade, nós chamamos eles de O Boneco, né? E aí a ideia era uma cena onde esse boneco falava, fazia coisas. Então, a Vida de Oliveira, que é a diretora e roteirista, criadora desse grupo, ela escreveu um solilóquio para o boneco, e a gente queria realizar isso, né? Então, a gente propôs fazer uma apresentação nesse formato de cinema ao vivo, né? Cine-teatro ao vivo. Então, essencialmente, o Miguel Araújo, que é o manipulador de boneco e diretor de animação que trabalha com a Vida, ele fez a manipulação do boneco e a Vida fez o controle da câmera, né, para esse cinema ao vivo. Então, nota que esse trabalho, na verdade, é um exemplo que tem muito pouco, que é exatamente isso, quer dizer, é cine-teatro em tempo real, né? Ele junta componentes de teatro e cinema usando realidade virtual e simulação. Então, a gente fez isso e foi um trabalho muito bem sucedido, e eu vou falar um pouquinho mais de detalhe como foi o processo, né? Então, o processo de fazer o boneco, como eu falei, né, o grupo criativo, essencialmente, era um roteiro e direção da Vida de Oliveira, e a animação de personagem, né, e a manipulação foi o Miguel Araújo, né? Então, isso funcionou muito bem porque eles fazem parte dessa mesma companhia teatral, que é o Bando de Criação Cegonha, estão muito acostumados a fazer espetáculos juntos, né? Eles só tiveram que se adaptar a essa nova tecnologia que a gente estava desenvolvendo, né? E aqui no Visgraf a equipe também era bem pequena, quer dizer, essencialmente, principalmente o Bernard, eu e o Djalma, inicialmente. Depois juntou-se a equipe, o Vinícius, a Júlia, né, em várias outras funções. E aí a gente começou um processo que foi muito assim, exitoso, né, e porque, primeiro, a equipe era muito competente, e, segundo, a gente bolou um jeito de trabalhar que, por trás desse jeito, a gente não procurou isso, mas, por trás disso, se for pensar, ele usa essa metodologia ágil, que era uma coisa que era moda há um tempo atrás, que, essencialmente, aí você ir trabalhando, vendo o resultado, discutindo o resultado, melhorando o resultado, com objetivos muito claros, né, para que a coisa funcione. Então, é um processo que é um processo interativo, né, onde você cria, né, implementa, testa
e avalia, e depois você vai melhorando. Isso é repetido, repetido, repetido. E, essencialmente, esse projeto do boneco, a gente fez em pouco mais de um mês. A gente teve umas 4 ou 5 reuniões, cada reunião era uma manhã aqui no INPA, de trabalho intenso, onde a gente fazia os ensaios, gravava, avaliava, e aí via o que tinha que mudar para o próximo ensaio, e aí, no último ensaio, a gente disse, olha, tá bom, é isso mesmo. E aí parou por ali, chegou no ponto certo, né? Nota que isso aí é diferente de cinema, né? É igual teatro, porque era essa peça, né, o solilóquio, uma coisa de uns 5 minutos, e assim, é feito direto, não tem interrupção, não tem edição, né? A pessoa tem que fazer, e se tiver algum errinho, teve o errinho, tem que fazer de novo, ou então assumir aquele erro, né? Então, isso foi muito bom e deu para a gente uma confiança de que a gente tinha uma ferramenta que podia ser usada de fato, né? Principalmente porque estava sendo feito com profissionais e estava atendendo o nível de qualidade que eles estão acostumados a trabalhar profissionalmente. E, para a gente, em termos da pesquisa, a gente conseguiu os resultados que a gente queria, né? E foi fundamental esse processo, porque certas coisas a gente não sabia o que era importante e o que não era. Por exemplo, o Bernard deu aquele exemplo, né, de você mexer as mãos e a cabeça está congelada. Isso não é natural. A cabeça tem que seguir as mãos. Normalmente, quando você está falando, você está gesticulando e você está seguindo as mãos. Tem algumas coisas que a gente colocou no projeto, antes de chamar eles, que foi exatamente a filosofia do sistema, né, que a gente fez uma coisa que é muito diferente da maneira de fazer animação de bonecos usando técnica de marionete no computador. Porque, normalmente, quando você faz isso, você tem uma interface que é um controle global, que você tem vários mecanismos de controlar, mas é fixo. Então, você mexe assim, você vai mexendo num personagem virtual usando algum tipo de interface com o computador. A gente acha que isso não é a solução certa, e quando a gente começou o projeto, a gente avaliou que isso é limitante, porque você pode colocar alguns tipos de controle ali, mas aí você para, porque chega um ponto que a complexidade de manipular aquilo é tão grande que confunde o manipulador. E a nossa filosofia foi exatamente o que o Bernard explicou. Você tem que ter uma coisa que seja muito simples para o animador e, ao mesmo tempo, funcione muito bem e seja possível de adaptar e estender à medida que você precise. Então, durante o processo, a gente foi fazendo isso, né? Quer dizer, a estratégia de você ter gestos, e aí cada gesto ele faz o sistema entrar num modo de manipulação diferente, significa que você pode ter vários tipos de animação e modos de manipulação, dependendo do que você quer fazer, de como você quer que aquele personagem se movimente. Então, você vai adaptar o sistema para cada personagem, com movimentos diferentes e com modos de manipulação e controles diferentes, né? E isso, muitas vezes, vem da história. Por exemplo, vocês vão ver, o Bernard falou, agora tem esse gesto aqui que não estava entre aqueles 4 gestos básicos, que é o boneco pular. Isso aí estava no roteiro, a vida colocou, o boneco pula e cai. Então, a gente tem que botar isso, né? Então, a gente foi vendo que a nossa abordagem era realmente muito bem sucedida, né? E a outra coisa que talvez vocês tenham percebido o Bernard explicando, quer dizer, é a questão de você entrar em modos diferentes. Isso, para funcionar bem, tem que ser muito fácil e chegar num ponto que o manipulador ele não percebe que está mudando de modo, né? Ele faz um gesto assim, já está no modo e já está fazendo aquela coisa, muda de modo e a coisa vai indo. Então, inicialmente, por exemplo, a gente tinha aquele gesto de trocar de modo, a gente mudou isso, assim, para ficar mais ágil. Simplesmente você está num modo, você faz o gesto do outro modo, você muda para outro modo, né? E aquele gesto de trocar de modo, a gente mudou para ser o gesto que vai ir para o modo que ele não está fazendo nada, que é aquele idle mode, né? Então, assim, esse processo ele foi enriquecendo essas coisas, né? E a gente assim, foi aperfeiçoando cada coisa, né? Nessas coisas mais básicas que eu falei, assim, que são realmente de filosofia de como a coisa funciona, até detalhezinhos, né? Esse controle tem que
ter um ajuste assim para funcionar bem, etc. Então, a gente foi fazendo isso ao longo do processo, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês o resultado, que é essa última animação que a gente fez, que é gravada ao vivo, sem interrupção. Vocês vão ver o resultado que a gente viu na hora que estava sendo feito. Então, é isso, é a aparição final do boneco. Às vezes eu olho para mim e eu penso que eu nunca vou embora. Imagina uma disfarçatez dessa, me disse aquela senhora. Mas tem dias que eu olho longe, longe, sonhando com lá fora. Tem vezes que eu me vejo indo. Tem vezes que eu me vejo voltando. Tem vezes que eu me vejo morrendo, sem saber a diferença entre o indo e o voltando. Eu me vejo pulando que nem gente grande, sabe? Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Eu me vejo caindo firme, em pé, lá do outro lado. Como se eu nunca tivesse voado. Às vezes é tanto, às vezes é pouco, às vezes dói o pranto. Já pensou na dor que deve ser arrancar todas essas raízes que tem por aqui? De vez em quando eu penso na dor e nas feridas que deve ser desgarrar o que não nasceu para ser tirado. Será que eu ia sentir falta desse cenário? É que eu já me acostumei com o cheiro do virtual programado. Mas sabe o que eu mais penso? Será que esse cenário iria sentir falta da minha robustez e da sagacidade em que eu me encaixo? A gente sabe que não, porque uma coisa que não sente falta é cenário. Tudo cabe, tudo preenche. Bicho, flor, semente. Com isso, nem se apoquente. É que me dá uma leveza me imaginar voando, sabe? Voando. Mesmo eu, que sou boneco. Lá! Bem, então, só mais um detalhe em relação a esse processo. Na verdade, o que vocês viram aí tem o personagem
do boneco animado e tem um cenário. Quando a gente começou, as primeiras vezes que a gente fez os primeiros ensaios, os 2 primeiros ensaios, não tinha o cenário, era só o boneco, porque a gente queria focar exatamente na manipulação. E aí, depois, baseado na história, a gente introduziu o cenário para o boneco interagir com o cenário. Você vê que tem uma interação forte também com o cenário, né? E daí, no final, a gente teve esse resultado, que é um resultado básico. Uma coisa interessante aqui é que vocês podem ver o resultado disso em detalhe se vocês entrarem na página do projeto, porque nós temos, assim, tanto descrevendo a tecnologia na página, quanto nós temos o registro em vídeo de todas essas experiências que a gente fez, dos ensaios, e vocês vão ver como o projeto foi evoluindo. Então, vocês vão ver isso, como é que começa, chegando até esse ponto que eu mostrei. E aí, para terminar, eu vou falar do futuro, né? Assim, a gente está sempre pensando em avançar o estado da arte, e aí, baseado nesses resultados, nós passamos para o próximo passo, que era fazer uma coisa para valer, não só um experimento, né? E que a gente vai mostrar, na realidade, amanhã, aqui nesse próprio auditório, aqui no IMPA, que são as aventuras de Lilith Wood, né? O boneco, nessa primeira parte, não tinha nome, ele ganhou nome e ganhou uma companheira, que é a Lilith, e aí isso adiciona uma complexidade a mais, porque a história fica bem maior, né? Tem mais coisa acontecendo, tem interação do personagem, do boneco, com a Lilith, e, além disso, tecnicamente, o Bernard falou, quer dizer, a gente tem essa questão de combinar a animação de bonecos com a animação de personagens, né? Usando avatares e em realidade virtual. E aí, uma das coisas que a gente fez nessa última parte, né, que foi o desenvolvimento das aventuras de Lilith Wood, é fazer tudo em realidade virtual. Então, o que vocês viram até agora, que eu mostrei nesse último vídeo, né, o Miguel ele controlou o boneco olhando para a tela de um computador. Mas a gente percebeu que, para fazer muito bem feito esse espetáculo, onde tinha outros personagens, né, em realidade virtual, né, a gente tinha que colocar o manipulador em realidade virtual. Então, isso já é uma outra parte do processo que a gente não descreveu em detalhe aqui, mas a gente também teve que fazer muita coisa para isso funcionar muito bem. Porque a ideia é que, se tem um outro personagem e você tem um ambiente virtual, né, o ideal é que o manipulador ele esteja na cena do mesmo jeito que o ator virtual está na cena, né, totalmente imerso. Ele pode chegar lá para conversar com a Lilith, ele tem que estar ali perto da Lilith, olhando ela de perto, e ela tem que estar vendo ele do mesmo jeito que ele está vendo ela. Isso não dá para fazer olhando uma tela de computador. Então, a gente colocou um óculos de realidade virtual no Miguel, né? E aí teve que desenvolver toda uma maneira de interagir e de fazer a manipulação, adaptando o que a gente tinha para a tela, né? Eu não vou falar disso, porque amanhã vai ter a apresentação, então eu convido vocês a virem amanhã aqui, assistirem a apresentação que vai ser feita ao vivo, porque, como eu falei, é cine-teatro em realidade virtual, tudo pode acontecer, né? E a gente depois vai explicar alguns detalhes da produção. Então, é isso. O boneco está falando que espera ver vocês em breve. Obrigado.